Ore pelo Brasil. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, hoje cidade de São Paulo, Dom Pedro declara, a contragosto da coroa portuguesa, a autonomia do Brasil. Ano passado comemoramos 200 anos de independência. Temos muito para comemorar e temos muito mais para orar. Você tem orado pelo Brasil? Você tem apresentado ao Senhor a nação brasileira em suas orações? E olhe que motivos para orar pelo nosso Brasil não faltam. Vamos para alguns. Ore por confissão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas capítulo 7 verso 14. A primeira coisa que precisamos orar como igreja é pedindo perdão pelos pecados de nossa nação. O governo humano é falho e na grande maioria das vezes está em desacordo com a vontade de Deus. Não difere muito dos dias do profeta Samuel, 1 Samuel 8, quando o povo pediu um rei e foram avisados que teriam problemas. Hoje acontece algo semelhante, escolhemos líderes que não agradam a Deus, e depois eles nos decepcionam. Daí paramos para ver o que aconteceu, mas já é tarde demais. Tudo isso porque não buscamos sondar melhor. A solução para esse pecado que cometemos é pedir perdão a Deus. Precisamos nos humilhar diante dele. Precisamos confessar, abrir o nosso coração ao Senhor e dizer: Senhor, nos perdoe, temos pecado contra o Senhor. A corrupção, a idolatria, os vícios, prostituição, os crimes, maus tratos às pessoas e animais, tudo isso, Senhor, é por causa do nosso pecado. Por favor, nos perdoe, nos perdoe. Ore pela igreja. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Salmos 33.12. A igreja é instrumento de Deus para salvar vidas. Se a igreja não estiver cumprindo seu papel, as almas não serão resgatadas. Por isso, ore pela igreja brasileira, pedindo ao Senhor que use sua igreja como instrumento de propagação do Evangelho no Brasil. Não falo de denominação específica, mas de um povo que foi chamado por Deus para ser luz e sal e assim mostrar o Evangelho do Senhor para a nação. A igreja brasileira vem perdendo sua identidade, e por causa dessa identidade perdida, o Brasil não muda. Precisamos orar para que o Senhor transforme a igreja brasileira, para que ela seja uma igreja influenciadora. Para que as pessoas vejam o bíblico proceder da igreja brasileira e elas sejam despertadas para terem um relacionamento com um Deus verdadeiro. Ore pelas autoridades. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. 1 de Pedro capítulo 2 verso 13 a 14. São poucos os crentes que têm a sabedoria de pedir oração por aqueles que governam o nosso país. Focamos tanto em outras crises no nosso país, que também merece nossas orações, e esquecemos do que realmente é necessário. Precisamos orar pelas autoridades. Você e eu precisamos entender que os homens e mulheres revestidos de autoridade trazem debaixo de suas fardas e faixas uma pessoa comum e frágil, assim como eu e você. E uma vez nessa posição, há o encargo nosso de orar por eles. Mesmo que sejam eleitos por homens e cometam graves erros, devemos entender que o poder que a pessoa recebeu para exercer essa função, na verdade, não lhe pertence, e sim pertence a Deus. Foi Ele que permitiu que vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, ministros e presidente da República estivessem nessa posição. Eles precisam de nossas orações.
Quanto tempo você gasta criticando os governantes? Mais do que orando por eles? Que Deus nos abençoe e que oremos constantemente pelo nosso Brasil.